Vamos lá, vamos parar com essas brincadeiras gostosas de Daniel Volcalo com a Malta Gleff e vamos falar um pouquinho de fim da 6x1. Vamos mudar o disco aqui. O Campedelli está aqui exatamente para isso, o André Campedelli, fala sobre o fim da 6x1. Indústria de alimentos poderá ter custo de 23 bi por ano com redução de jornada, a matéria que saiu hoje aqui no Estadão. Eu já vou ler aqui só uma pergunta antes aqui pro André. André, essa é uma daquelas matérias que parecem que vieram assinadas lá da Fiesp, da Faria Lima, não parece, cara? Nem parece, é? Será? Porque daí ele vai lá, quem faz o negócio lá é a Federação dos Produtores de Alimentos, alguma coisa assim que faz o estudo. Certo. Mas vamos lá, a eventual redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas pode elevar os custos da indústria de alimentos em cerca de 23 bilhões por ano, segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA, João Dornelas. O cálculo considera o impacto da diminuição das horas trabalhadas, mantendo o mesmo nível de remuneração. Para o executivo, a discussão sobre mudanças na jornada é legítima, mas precisa considerar as particularidades de cada setor e prever uma implementação gradual para evitar impactos abruptos sobre custos e preços. Reconhecemos a legitimidade do debate sobre modernização da jornada e a importância de promover qualidade de vida para os trabalhadores, afirmou ele em entrevista à imprensa. Mas uma mudança dessa magnitude precisa ser feita com base técnica, previsibilidade, respeitando a especificidade de cada setor. De acordo com Dornelas, a indústria de alimentos é intensiva em mão de obra, o que amplia a sensibilidade do setor a alterações na jornada semanal. Quando se reduz a jornada e se mantém o mesmo salário, há um aumento de custo, que em algum momento pode acabar sendo repassado ao preço do produto. O executivo ressaltou que mudanças desse tipo costumam ser implementadas gradualmente em outros países. Em outros países, a redução da jornada foi implementada ao longo de uma década ou até 15 anos, permitindo que empresas e economias se adaptassem. Para a entidade, a discussão também precisa diferenciar jornada de trabalho e escala de trabalho, já que a organização dos turnos varia de acordo com a atividade econômica. A jornada está definida na Constituição, mas a escala é muito ligada à realidade de cada setor, Campedelli. E aí, o que você achou dessa matéria? Essa matéria tem fundamento, isso se aplica mesmo a esse setor, outros setores serão afetados como ele está prevendo, ou não é nada disso, né? É possível fazer uma adaptação em bem menos tempo do que essa previsão dele de 10 a 15 anos? Primeiro que é choro, para começar é choro, né? Que assim, a indústria de alimentos, ela é bem específica, e assim, eu vou falar porque eu estudei essa porra, cara, para fazer minha tese. Parte da minha tese é entender como que funciona a inflação de alimentos, né? Então, eu estudei muito para saber como que é a questão. Então, você tem dois tipos de alimentos, principalmente. Aqueles que a gente compra in natura, certo? Que é abobrinha, o tomate, cebola, cenoura, tal, que a gente vai na feira livre. E tem o alimento industrializado, certo? Alimento industrializado que a gente compra lá, que no supermercado geralmente. Quando a gente pensa na questão aí do alimento que é o in natura, né, que a gente compra na feira livre, porque como que muda o preço daquela porra? Muda o preço porque ou a produção tá pior, a produção tá melhor. Teve uma produção maior de tomate, o preço do tomate cai. Teve uma produção menor de tomate, o preço do tomate sobe. Ele é a única das coisas que realmente segue aquela chamada lei da oferta e demanda, que é a mágica, não sei o que, é a produção de alimentos in natura. Por quê? Porque você não é diferente de qualquer outro setor, você não tem como ajustar a oferta. Você depende daquela porra crescer e colher para definir quanto que vai ser o preço. Então você não tem como mudar a oferta. Então isso sim vai ser oferta e demanda. Basicamente só isso. Então a gente está falando de 5% dos preços. Agora a questão dos preços dos alimentos, por exemplo. O preço dos alimentos que são industrializados, eles têm dois tipos de produtos que existem numa economia. Você pode ser um produto que é tomador de preços ou formador de preços. Se você está concorrendo no mercado interno, somente com seus concorrentes, você é um formador de preços, que você usa seus custos e define qual é o seu preço. Se você está concorrendo, por exemplo, com empresas estrangeiras e vendendo seus produtos também para fora, como é o caso da Sadia,
nessa dia, né? BR Foods, como é o caso da JBS, dessas empresas de alimentos, então ela é uma tomadora de preços. Então o custo para ela pouco importa. Então ela vai ter que se basear com o preço internacional que aquele alimento está vindo e definir o seu preço a partir de lá. O que eles vão ter que fazer é reduzir margem de lucro. Mas isso já é um movimento que acontece quando, por exemplo, tem variação cambial. Então não existe essa de, eu vou repassar o preço. Não, eles não vão repassar a porra do preço, do custo no preço. Justamente por quê? Porque eles competem com empresas que não têm, que são fabricantes que vêm de fora, aqui no Brasil, e eles também competem com empresas de fora do Brasil com outros lugares. Então, o que define o preço dos alimentos aqui no Brasil industrializados é o câmbio, não tem nada a ver com custo. Então ele está chorando, porque assim é fácil, né? Na cabeça do cara, é fácil, vai aumentar o custo, mas até agora ninguém mostrou para mim de onde que vai aumentar esse custo, porque se ele não contratar mais... Tem algum estudo publicado, cara? Tem um estudo da IPEA, cara. Sobre isso? O estudo da IPEA tem, mas fala que o aumento do custo seria basicamente o mesmo aumento que tem o reajuste anual que o salário mínimo dá. Então, o aumento seria mínimo para a empresa. O André. Tá. E outra coisa, só para completar aqui, quando a gente está falando aí também desse aumento de custo, está se pressupondo uma coisa, né? Que eles vão contratar mais funcionários. Eles vão contratar mais funcionários? Porque é isso que eles estão afirmando, porque só vai aumentar o custo dele se eles vão ter que contratar mais funcionário. Então não faz sentido algum eles falarem de aumento de custos, a não ser que eles vão expandir a quantidade de mão de obra. Então ótimo, melhor ainda, mais emprego. Não faz, cara, essa é uma choradeira muito terrível, cara. Deixa eu te perguntar isso. Você deu um exemplo que eu quero que você traga para a prática. Você falou de produtos que são tomadores de preço, e qual foi o outro termo que você utilizou? Produtos que são formadores de preço. Dá um exemplo prático. O que é um produto formador e o que é um produto tomador? Vamos pegar o pãozinho na padaria. O pãozinho na padaria, como você faz, como você precifica o pão na padaria? Você faz a curva de oferta e demanda? Não, você vai lá, pega o custo que você tem do pãozinho, o custo unitário, joga uma margem de lucro em cima, você dá sai o preço do pãozinho. Beleza. Um tomador de preço é o seguinte: você está num ambiente bem oligopolizado, que você tem pouca concorrência, você tem concorrência internacional, você opera em diversos países, e a indústria de alimento brasileira é dessa característica, opera em diversos países, então tem inserção internacional forte, e aí você vai competir com essas indústrias, e assim basicamente o que acontece. Existe meio que um consenso, sei lá, que um nugget de frango da Sadia, eu não sei quanto que custa um pacote, mas vamos chutar aqui, custa 15 conto um pacote de nugget de frango da Sadia, certo? Custa também 15 conto um pacote de nugget de frango da Aurora, custa 15 conto um pacote de nugget, sei lá, de outra marca e tudo mais. Então, esses 15 conto é meio que como se é o preço que é dado para eles. Então, eles têm que ajustar os custos dele com relação a isso. Então, meio que por causa dessa concorrência, eles têm... você consegue justamente reduzir ou aumentar o preço quando você tem variação cambial, porque aí vai reduzir, por exemplo, margem de câmbio que eles vão ter e tudo mais. Então, eles meio que o que vai mudar para esses caras, os tomadores de preço conseguem variar o lucro, consegue formar o preço para definir o lucro que eles querem. Os tomadores de preços, eles têm que variar porque eles vão receber o lucro que o mercado está permitindo para eles. Tá. E no caso aqui, Campedelli, o pessoal faz algumas perguntas, né? Perguntas claro. De como que fica a questão do varejo, em especial de supermercados, onde a população faz mais terrorismo sobre essa pauta, e também do pequeno, né? Porque tem a questão da indústria alimentícia, ela já meio que funciona, a indústria alimentícia, ela já meio que funciona 24 horas por dia. Não para, Sim. Né? Você recebe o produto em casa, e aí você vê lá a validade. Quando você vê a validade, tem embaixo também a hora que aquele carimbo bateu. Às vezes é 2 horas da manhã, às vezes é 23h55. Só reparar, quando você olhar a validade no produto, vai ter a hora que o carimbo bateu. E o carimbo às vezes bate no meio da madrugada, bate à noite, porque não para. A maioria da indústria alimentícia não para. Uma boa parte não para nunca. Né? Exato. Você não tem aquele negócio de desligar as máquinas e a galera ir para casa. O bagulho não para, não. Só que o pessoal tá perguntando... Exatamente nesse sentido. O supermercado
que é aquele papo de, mas se você quiser supermercado no domingão, não sei o quê. E tem uma outra pergunta, mas aí também é aquele lance, né, gente? Vocês podem muito bem variar a escala, dependendo do supermercado que for. Você pode variar a escala, não necessariamente tendo que fechar no domingo. Você varia a escala do teu funcionário, você não precisa fechar domingo, é uma conta simples. Não, mas aí, é claro, a pessoa vai ter que fazer estudo de impacto, vai dar algum impacto, com certeza, mas ela vai ter que fazer esse estudo e ver se é viável, e aí se coloca na mesa para discutir. E tem o pequeno, né? O pequeno comerciante, o dono de boteco, o dono de bar. O que eu vi, do pouco que eu li sobre isso, né, e principalmente com experiências no exterior, é que teve, por exemplo, gente que se adaptou a uma nova escala de trabalho, que simplesmente fechou em dias fracos. E a gente já tinha conversado, acho que, sobre isso aqui. Puta, sei lá, um bar noturno, né? Eu preciso abrir na segunda e na terça-feira. Não tem futebol, ou tem pouco futebol, a galera não costuma sair tanto de segunda e terça-feira, vem da ressaca do fim de semana, não vai beber de novo, na segunda e na terça, na quarta já dá aquela vontadezinha, o cara vem, isso aqui não é melhor, a gente também vai com mais pique para pegar uma escala de quarta até domingo, né? Tem isso também, e em alguns lugares da Europa, isso deu certo, teve bar até que relatou que aumentou o lucro, porque o pessoal vinha com mais disposição, trabalhava mais tranquilo, sabendo que ia ter 2 dias de folga, e nos grandes a gente tem a questão de poder ajustar a jornada e escala sem necessariamente afetar os dias que o mercado abre ou não, né? Exato, tipo, eu não lembro onde que eu li isso, mas fizeram um exemplo muito bom nessa questão aí do supermercado aí que tá reclamando agora, que se acabar com a escala 6x1 vai ferrar todo mundo, que é o seguinte, quando colocaram quando o código de barra começou a virar o medidor de preço do supermercado, aumentou brutalmente a produtividade do supermercado, certo? O que o supermercado fez? Cortou caixa. Então, basicamente, o que o supermercado tá falando agora é que não vai ter gente para trabalhar. Claro, dá para você fazer isso. Eu acho que assim, a questão do setor de supermercados, o setor de shopping e tudo mais, esses aí, cara, eu acho que se você é uma questão assim de você fazer um planejamento bem feito, dá para você fazer isso tranquilamente, cara, tranquilamente. No pequeno, eu acho que vale a pena uma discussão sobre alguma ajuda do governo, inclusive. Eu acho que vale a pena uma discussão sobre isso, sim, porque aí também vai pegar muita gente, pode pegar muita gente um pouco de calça curta do pequeno empresariado, sim. Mas também é uma questão, por exemplo, o bar não precisa abrir 6 vezes por semana. Aliás, não precisa abrir 7 vezes por semana. O restaurante também, às vezes, não precisa abrir 7 vezes por semana. Você coloca aqueles dias que dão mais rendimento, dão mais lucratividade. Eu acho que é muito, cara, dá muito mais tranquilamente. É uma questão assim, a questão que eu acho que muita gente está batendo, o pessoal está batendo para assustar, é falando na questão de custo. Eu acho que a questão da implementação na escala 6 por uma questão meramente de planejamento e estudo, cara. Se você planejar bonitinho, saber o dia que vai fechar, saber fazer uma rotatividade melhor com seus funcionários já existentes, às vezes você nem vai precisar contratar mais gente. Então, cara, e outra coisa... Tem um pouco de preguiça e má vontade também no meio, né? Exato. E outra coisa, vai ter um dia a mais que o cara vai ficar em casa. O cara não vai... Aliás, que ele vai ficar... Ele vai ter lazer. Esse cara vai fazer o quê no fim de semana, nesse dia de lazer? Ele vai pro boteco. Ele vai no mercado. Ele vai no cinema. Ele vai no teatro. Ele vai no restaurante. Ele vai aquecer ainda mais o setor. Você vai ter uma pessoa com disposição para um dia a mais tomar cerveja, comer um parmegiana, comer a feijoada, ver uma peça de teatro, ver um filme da Marvel. Vai ter tudo isso, cara, que beleza. Também ajuda, né, cara, a girar a economia, mas o papo é esse aí, né, André? Fazendo um resumo aqui assim, o papo é esse, né? A discussão nem foi feita e já tem gente dando ataque de pelanca, dizendo, não dá, não vai dar, não, pô, a galera tá querendo ser preguiçosa, né, como já jogaram aí no ar, o maluco lá do Republicanos, e tem também aqueles que vêm criar o terrorismo, né? Tá bom, então se você quiser lá comprar uma cerveja lá, uma picanha no mercado no domingão, não reclama, brother, não é assim que funciona. Você acha que a porra do açaí não consegue remanejar os funcionários dele e continuar abrindo no domingo?
o cara folgar 2 dias na semana? Consegue, velho. O atacadão, açaí. Eu sei, mano, eu sei que a margem de mercado não é muito grande, a margem de mercado é uma margem pequena de lucro. A gente tá falando de gigantes, né? Estamos falando de gigantes do atacado, né? De mercados de atacadistas. Não estamos falando do pequenininho que tem uma portinha onde ele vende umas coisinhas lá pra galera pegar porque faltou na hora de fazer o estrogonofe. É bem diferente. Exato. E a margem pequena é do caixa, é do cara que fica limpando o chão, a galera que ganha um salário mínimo, muitas vezes, entendeu? Que essas empresas atuam como sanguessugas, como vampiro, sugando os nossos trabalhadores, entendeu? Agora vem com esse papo furado, meu mano. Se você não consegue organizar um modelo de negócio que seja capaz de dar dignidade para os teus funcionários, você tem que se fuder mesmo, você tem que quebrar mesmo, porque você está pressupondo um modelo draconiano para botar muito dinheiro no bolso, e a gente sabe que esse muito dinheiro vem de uma relação de exploração que você vai estabelecer com o povo brasileiro. Então não, então me parece razoável que você não tenha como conduzir um modelo de negócio se você não quer pagar a merreca para os caras em termos de direito, em termos, entendeu? Eu entendo, faz todo sentido, mas para mim, inclusive, André, tem uma questão filosófica anterior, sabe? Sim. Que é tipo, pô, você não consegue montar um negócio que dê dignidade para os teus trabalhadores, então é justo que você não esteja no mercado. Cara, eu me canso esses estudos que eles estão agora. Toda semana saiu, né? O impacto vai ser é sempre bilhão, né? 25 bilhões, de 60 bilhões em tal setor, de não sei quantos bilhões em tal setor. Me canso porque, assim, a metodologia que os caras fazem, geralmente, aqueles modelos, um modelo que a gente chama de DSGE e tal, que é um modelo que basicamente coloca tudo estaticamente e vai tentar mostrar como que vai ser, se reduzir a quantidade de trabalhadores, como que vai ser o aumento no custo disso, tal. Então, basicamente, ele está jogando nesses modelos aí que são muito frágeis, né, naturalmente, mas eles são rápidos de fazer e eles dão números assim, pum, olha só que beleza. Porque, cara, você preparou para pensar que esses estudos são muito rápidos que eles estão fazendo esses estudos? Uhum. Muito rápido, sim. Cara. Tipo, como que você fecha um estudo desse aí de forma tão rápida, sendo que um estudo robusto para você fazer, dar um número e tudo mais, é coisa de meses, cara. Esses estudos não estão sendo feitos há meses, de boa, não. A Federação dos Produtos Alimentícios do Brasil não contratou há 6 meses atrás economistas e uma consultoria lá para fazer um estudo disso. De boa, não foi isso que aconteceu. Então, simplesmente contrata, faz um estudo aí só para arrepiar aí, para mostrar que isso daí tá errado. É basicamente isso, cara. É só viés de confirmação, né? E para gerar também pânico na população, né? É sempre assim. Sempre o Brasil vai quebrar, sempre vai ter fuga de investidores, os empresários vão para. Que empresário vai para outro lugar? Eu sempre falo, cara, o Luciano Hang vai para onde? Luciano Hang vai montar uma rede de loja lá nos Estados Unidos. Vai na fé, cara, boa sorte. Vai lá, bate de frente, com a concorrência, criar toda uma estratégia para você divulgar a tua loja lá. Vai, caralho, vai. Boa sorte isso aí, Vai levar todas as estátuas da Havan no navio junto, assim, vai pegar todas as estátuas da Havan dele lá, da Liberdade, vai colocar no navio e levar até o Porto de Miami. Vai fazer isso sim. Mete o pé, e aí vai ter que se ver com as consequências de como aquela sociedade também organiza direito trabalhista e tudo isso não é nada fácil. E outra, manos, vai porra nenhuma que vocês sabem que não vai, entendeu? É chororô de conversinha pinto mole de quem quer continuar explorando sem nenhum limite. Quem é bilionário mesmo não tá aqui, cara. Já tá morando em Mônaco, já tá morando fora, em paraíso fiscal e tal. O Vorcaro não tava sempre lá em Miami, não sei na onde. Nem parava aqui, cara. Você vai ficar aqui pra quê? Não, vou ficar aqui porque eu vou ver o show do Andrea Bocelli no Allianz. Não, eu vou contratar o show do Andrea Bocelli, tá? Lá em Veneza, brother, onde eu quiser. É isso, é outro rolê, outro rolê. O cara acha que o Lehman tá lá, vai comprar pão aqui na padaria na Pompeia aqui junto comigo. Tá bom, bicho, tá bom que ele vai estar fazendo isso hoje. Exatamente. Caro galã e galô, vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você vê sua rotina financeira. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer uma grana extra ganhando em dólar. E olha,
não é nada mirabolante. É trabalho sério mesmo. Este print aqui do lado é do Iago, que topou experimentar. Nos primeiros 4 dias, depois de aplicar o método que o Clayson ensina, o Iago conseguiu fazer $87. Se a gente converter, dá uma média de R$463 em 4 dias. O Marcos levou mais adiante e fez quase $700, quase R$4.000 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter escutado um monte dessas promessas malucas por aí na internet. Mas aqui não. Você vai aprender de verdade a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro. Mas Beze, eu vou repetir o mesmo resultado do Iago logo de cara? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como o Marcos fez em 2 semanas. Mas, aplicando tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito tudo isso, você precisa assistir as 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça diferença, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala com o Clayson no WhatsApp. Lá ele vai te mandar as 3 aulas e você pode decidir depois se segue com o método ou não. É de graça e já te mostra uma forma real de renda extra.